Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Menino, mas dá uma dor de barriga na gente, hein? Ah, Senhor. Quantos têm, nesses dias, ligado seu aparelho de televisão e visto as notícias do dia aí no Brasil e no mundo? Você tem feito isso? Eu faço pouco, mas tenho feito. Tem feito? Tem lá na internet, tem visto o que está acontecendo? O Corinthians ganhou de 1-0, tal, tem visto? Você sabia que quando você liga lá no Globo News, na Band, na Globo, no SBT, na Record, nesses dias você está vendo a Bíblia em ação? Sim ou não? Abra lá o seu livro, a tua Bíblia, em Ezequiel 38. Faço votos que você saia daqui bem estragado. Aí tem crente nesse lugar. Ezequiel 38 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Deus, eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Eu te farei voltar e porei anzós nos teus queixos e te levantarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande multidão com pavês e escudo, manejando toda a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, também Gomer e todas as suas tropas, e Bate-Togarma do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Queridos, Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. De Sem vieram os judeus e os árabes, por isso que é antissemitismo. De Sem descendem os judeus e os árabes, da linhagem de Sem vem Abraão e daí vem o povo. De Cão, os cananeus, os africanos, e de Jafé descendem os europeus. Jafé migrou para a região de Magog. Magog é a Rússia hoje. Magog é a Rússia. Gog, Meseque e Tubal, filhos de Jafé. Magog, a palavra, temos o hebraísta ali, querido. Rosh, né? Rosh. Cabeça, né? Alguns estudiosos dizem que essa palavra é a raiz da palavra Rússia, né? Rosh no hebraico é cabeça, príncipe, principal. Mas os estudiosos dizem que a palavra Rússia veio dessa palavra. E Meseque também é um nome que dá origem à cidade de Moscou. Se você pegar um mapa na tua casa, pegar Israel, fizer uma linha reta para cima, para o norte, ela dá exatamente, sabe aonde? Em Moscou. Essa profecia de Ezequiel, o que você está vendo na TV não é a profecia se cumprindo. Por que não é? Porque a profecia, ela fala de outros povos. Ela fala que esse povo que vem lá do norte, ele virá com a Pérsia, a Etiópia, a Líbia, Gomer, Bet-Togarma. E isso não está acontecendo. O que você está vendo lá? Olha, nós não vou entrar em detalhes, tá bom? A gente teria que voltar lá atrás, falar sobre coisas que alguns de vocês nem viram. O final da Guerra Fria e o surgimento da OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi criado para quê?
para que a Rússia não avançasse. Só que hoje a OTAN está crescendo, está avançando, e a Ucrânia quer fazer parte da OTAN, e a Rússia não quer, e o Vladimir Putin quer deixar um legado, quer entrar para a história, quer fazer com que a Rússia volte a ser a antiga União Soviética. Tudo isso, se você olha, os estrategistas estão dizendo, tá? Agora, o que é importante é a gente saber que isso é uma preparação para o que vai acontecer. A movimentação atual ainda não é o cumprimento da profecia. O que eu estou falando para você é escatologia. Faltam outros povos. Quem esteve aqui e participou daqueles dias com o Fábio Coelho? Foi bênção, não foi? Naqueles dias eu tomei conhecimento no movimento chamado Tikkun, que são judeus messiânicos, lá em Israel. E, se eu não me engano, no começo desse ano, eu sou ruim de data, nós fomos em Campinas na 2ª convenção Tikkun no Brasil. Veio o pastor Cantor, né? Roy Cantor, né? Ele veio aqui em Campinas, falar sobre a escatologia, sobre o fim dos tempos. E eu, antes disso, entrei num negócio chamado Revive Israel. Se você quiser olhar, é do pastor Asher Intrater. Ele está lá, em Israel. Ele é um judeu messiânico. E eu me inscrevi, eu recebo e-mails. Toda semana eu recebo um e-mail de um homem que vive lá, que entende a história de Israel muito, mas muito melhor do que eu. E eu recebi um hoje. E eu li, e eu vou dizer para você o que foi escrito por Guy Cohen. E ele diz o seguinte: devemos prestar atenção à situação em que Israel se encontra em meio a tudo. Depois de Israel ter manifestado o apoio público à Ucrânia na eclosão desta guerra atual, e acredito que todo mundo está a favor da Ucrânia, porque a Ucrânia não fez nada, não provocou nada, a Rússia que foi lá e invadiu. Não vamos discutir motivos nem nada. Agora, quem está agredindo é a Rússia. Então, o mundo inteiro está o quê? Pró-Ucrânia. Engraçado que o presidente da Ucrânia, ele era um ator, um humorista, que o maior papel que ele fez era de um sujeito que era um professor, que não tinha nada com nada, e aí fez um vídeo, viralizou e o cara virou presidente da Ucrânia. E que coisa doida, aconteceu com ele. Agora, ele é presidente da Ucrânia até um mês atrás, muito mal nas pesquisas, muito mal avaliado, porque, aliás, né, o Brasil sofre corrupção. Ontem eu assisti à Assembleia lá nos Estados Unidos, o discurso do Biden, discurso para a União, é uma coisa tradicional. E ele falando, e ele dizendo lá, olha, nós vamos separar bilhões para combater a corrupção. Eu falei, mas nos Estados Unidos tem? A gente acha que não tem, né? Corrupção é do gênero humano. E ele falando de corrupção, o presidente da Ucrânia prometeu que ia acabar com a corrupção, não conseguiu, estava indo de mal a pior, só que do nada. E outra coisa linda, é Zelensky, né? Ele é descendente de quê? De judeu. Um judeu russo. E ele começou a se colocar de uma forma tão bem colocada, e os discursos dele tão bem escritos, que virou a coisa. E hoje ele está em alta, não só na Ucrânia, como no mundo inteiro. Todo mundo fala muito bem dele, mas se você olhasse um mês atrás, você não daria nada para ele. E aí, presta atenção, você tem que estar prestando atenção, porque a Israel, ele decidiu dizer que ele era a favor da Ucrânia. Então, o que a Rússia disse? A Rússia deu a seguinte mensagem na ONU: estamos preocupados com os planos anunciados de Tel Aviv para expandir as atividades de se estabelecer nas colinas de Golã, que contradizem a Convenção de Genebra de 1949. A Rússia não reconhece a soberania de Israel nas colinas de Golã, que são parte
da Síria. Olha o que Rússia falou de Israel. Em outubro de 2021, Israel anunciou planos para construir 7.000 casas nas colinas de Golã. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia poderia, infelizmente, ter repercussões em Israel. Notem, há forças armadas russas estabelecidas na Síria. Síria é vizinha de Israel. No seu anúncio, os russos não reconhecem Jerusalém, mas Tel Aviv. É uma briga antiga. Esses dias quase acabaram com o Bolsonaro, que ele disse que reconheceria Jerusalém como a capital de Israel. Vocês lembram disso? 3. O parlamento israelita, presta atenção, eu sou leigo nisso, mas eu estou lendo isso daqui. O parlamento israelita e os principais edifícios governamentais são construídos em terrenos que pertencem à Igreja Ortodoxa, arrendados há 99 anos, desde 1951. Ou seja, os lugares principais lá de Israel pertencem à Igreja Ortodoxa, que é ligada a quem? A Rússia. Até mesmo um pequeno problema na Igreja do Santo Sepulcro poderia criar reações sensíveis. E essa guerra, essa disputa já houve anteriormente entre Rússia e tentaram entrar lá em Israel por causa disso, desse Santo Sepulcro aqui, porque a Rússia queria ficar com a chave do lugar. Até mesmo a Rússia tem fortes acordos com a Síria e com o Irã. Segundo a Rússia, Golã não pertence a Israel, mas sim à Síria. Tudo isso poderia conduzir a um cenário dos fins dos tempos. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse povo todo junto descerá contra o quê? Israel. Mas isso vai acontecer, irmãos, quando Jesus estiver às portas. Então, o que eu comecei a te contar isso, a contextualizar isso? Quem está vindo aqui no domingo tem visto que nós temos falado sobre o livro de Mateus. Mateus foi escrito para os judeus. Mateus foi escrito, apresenta lá no primeiro versículo. Essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que ele fala filho de Davi? Porque todo judeu sabia quem era o filho de Davi. Era o rei que governaria para sempre. O livro de Mateus foi escrito para que os judeus entendessem que Jesus era um Messias, que aquele Messias que eles esperavam um Messias salvador, mas também um rei. E eles entendiam que seria tudo de uma vez só. Mas não, é um mistério que o Senhor guardou e que Ele revelou depois. De dois povos Ele fez um, dos judeus e da igreja Ele fez o seu povo agora. Mas as promessas para Israel, elas não acabaram, elas estão em pé. E vai chegar um dia em que Abraão vai o quê? Vai ver Jesus governar em Jerusalém. Agora, a maioria das pessoas não sabem que isso é o Evangelho. Elas pensam que Jesus veio para ser o Salvador e elas estão certas. Agora, a maioria não entende Jesus como Senhor e não entendem Ele como o Rei do reino. O reino dele ainda não veio, o reino dele virá. Agora, o reino dele está dentro de nós. E nós aqui vivemos como esse reino, vivemos como filho desse reino. Então, por que você está falando tudo isso, pastor? Essa segunda vida, a profecia de Ezequiel 38, ela vai se cumprir quando eu e você, como igreja, como eclésia, levarmos o evangelho até o confim da terra. Então eu e você, em certo sentido, somos responsáveis por essa palavra se cumprir. Agora, nós estamos assistindo, se você liga a televisão, você está vendo o cenário sendo preparado. E tu vai ficar dormindo. Porque o que isso vai acontecer? Olha, irmãos, eu estou dizendo para vocês, vai acontecer muito rápido, vai ser muito acelerado. As tecnologias que a gente vê hoje, a coisa vai ser rápida. E quando você perceber e fala, vou me preparar, não deu tempo. Não vai dar tempo.
Então, nós estamos aqui, continuidade, quarta-feira, rompendo limites. E eu queria dizer para você que para nós rompermos limites, a gente tem um problemão para resolver, e somos nós mesmos. Porque o que o Senhor tem preparado para mim e para você está escondido em Jesus Cristo. Está em Jesus, ao nosso dispor. Porém, para que nós acessemos esse lugar, nós precisamos matar o nosso orgulho e a nossa soberba. Nós temos que fazer o quê? Entrar num lugar de arrependimento. Para que esse avivamento que vai vir antes que essas coisas aconteçam, entre na nossa vida, não é um avivamento de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que comece em mim e em você. Porque se você vem aqui, eu vou lá na comunhão, lá o clima está pesado, eu não estou gostando, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. O problema não está no ambiente, o problema está em você. O problema está em você, o problema está em mim. E nós, queridos, vamos entrar em dias muito difíceis. Nós vamos entrar em dias gloriosos. O grande e terrível dia do Senhor está chegando. Grande para aqueles que estiverem preparados e terrível para aqueles que foram pegos desapercebidos. Porque quando o noivo chega, todas as lâmpadas, todas as virgens, elas tinham lâmpada. Todas eram crentes, meus irmãos. Todas estavam esperando. Só que elas não tinham óleo de reserva. Elas não tinham óleo de reserva. Ela pede, dá um pouco do teu óleo. Não, meu óleo está aqui, eu guardei, é para mim. Parece egoísta, né? Não é não, querido. Nessa conversa aí você tem que se preparar. Você tem que entrar num lugar de arrependimento. Você tem que entrar num lugar que é dolorido. E nós vivemos uma cultura onde a gente tenta de qualquer forma evitar a dor. Quais são ideias erradas sobre arrependimento? A mais comum é dizer assim, converta-se e abandone os seus pecados. Converta e abandone. É mais do que isso. Se abandonar o pecado significa deixar de pecar, então as pessoas só serão salvas se deixarem de pecar. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Logo, na sua caminhada, João diz, em 1 João diz, aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, Deus, ele não tem problema com isso, porque Jesus morreu para nos salvar e nos ativar para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Porém, quem andando uma vida não peca? Peca. Erra o alvo. Pecar é errar o alvo. E mesmo sendo cristão, você vai pecar. Agora, Deus não permite, Deus não quer, mas permite, lógico, que eu e você não tenhamos uma vida no pecado. Aquele pecado de estimação de 40 anos, de 32 anos. Aí não. Aí nega a eficácia. Agora, se você... Olha, irmãos, eu comecei a fazer uma oração para o Senhor, e depois eu falei, Jesus amado, Júnior, eu falei, não devia ter falado isso. Não devia. Falei, eu não devia. Porque o processo é doído demais, irmãos. E ele faz, se você tem fé e o coração. Eu falei, Senhor, eu quero conhecer a tua grande bondade. Pai, me mostra a tua grande bondade. Arranca de mim todo orgulho e a soberba que provenha de espíritos malignos ou da minha natureza caída. E que a tua humildade abra caminho para que eu enxergue a tua luz e o mover do teu Espírito Santo na minha vida. E sabe o que começou a acontecer? Começou a aparecer a soberba e o orgulho, Júnior. E é doído, viu, irmão? E é doído. E é doído porque nós somos soberbos. Nós somos orgulhosos. Você já leu o livro de Jó?
como que Deus... Olha, você dizer eu sou servo, né? A palavra diz, se alguém gloriar-se, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, não é isso? Agora, alguém se gloriar que é de Deus, ótimo. Agora, Deus dizer, você já viu? Você viu o meu servo Flecha, como ele é bom e fiel? Pois Deus fala isso para o diabo. E o diabo fala assim, você acha que ele te adora assim, de graça? Tá, em Rogério atualizada e corrigida. Não, ele faz assim por quê? Porque você dá tudo para ele. Arranca as coisas dele para você ver se ele não vai te blasfemar. E aí, Deus fala o quê? Olha, vai lá. E aí, eu estava lendo esses dias de novo, uma coisa doida, irmãos. Era uma coisa doida. Saiu um entre o outro. Ainda a Bíblia fala, um não acabou de falar, chegava o outro. Um não acabou de falar, chegava o outro. Teve um sábado aí nesses dias, eu, minha esposa, minha filha, que nós vivemos o dia de Jó. Meu pai, a gente entrava num lugar, ai, que luta, que nem eu vi isso aí, mas o Senhor estava conosco. E aí, irmãos, ele volta, Jesus fala, você viu? E fala a segunda vez. Deus fala, ah, não, mas se você tocar na carne dele, ó, só não mata ele, tá bom, vai lá. E aí, irmãos, não é isso que eu queria falar, porém, Jó, no final, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E tem um capítulo que é dedicado ao Leviatã. Leviatã é o orgulho, é a soberba. Porque Jó tinha o pior dos orgulhos e o pior da soberba. Era a soberba e o orgulho de fazer tudo certo. Era a soberba e o orgulho de sacrificar corretamente, de se mover corretamente, e por isso achar que é melhor do que os outros. E Deus teve que trabalhar com ele, para poder dar dobrado para ele. E com alguns de nós vai ser assim. Ele vai te expor a situações humilhantes. Ah, como? É isso aí. Por quê? Porque aquele que a si mesmo se exalta será, mas o que se humilha será exaltado. Então, Tiago 4,17 diz assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vocês vão colocar aqui para mim, não? Tiago 4,17. Será que dá? Portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Romanos 14:23. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é... Uau! Ou seja, o que quer dizer tudo no hebraico, meu querido? Tudo. No mosaico, no aramaico, no arcaico. Tudo. Ou seja, se você se move sem fé, pecado. Opa! 1 João 1,10. Olha aí. 1 João 1,10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não se esqueça que a carta de 1 João foi escrita para crente. Não foi escrito para ímpio. Não era, escreve isso aqui para você pregar lá. Não, são orientações para crentes. Logo, chorar não é necessariamente sinal de arrependimento. Gênesis 27:38. Disse Esaú ao seu pai: tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-se também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou em alta voz.
Mas ele não chorou de arrependimento, irmãos. Chorou de remorso. Chorou pelo que tinha perdido. Não chorou porque não valorizou. Ele chorou de remorso. Remorso no grego quer dizer remorsos, tornar a morder, dilacerar, arrepender-se para si mesmo. Remorso é isso, você morre de novo. O cara, às vezes ele fica, ai, você está arrependido? Não, ele está triste porque pegaram ele e agora ele vai ter que pagar por aquilo. Mas não, se ele pudesse, fazia de novo. Se ele tivesse garantia que não seria pego, ele fazia de novo. Deu ruim, então me arrependo. Do que nós temos que nos arrepender, queridos? Do pecado. O que é pecado? Errar o alvo. Se você tiver lá vários canais internacionais lá na tua net, lá, coloca na RAI, rádio italiana lá, e assiste um cálcio, futebol. E na narração em italiano, quando o cara chuta para fora a bola, erra um passe, ele fala, que pecado. Ele errou, é pecado. Errar, pecado. Errar o alvo, pecado. Pecar é errar o alvo. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. O salário do pecado, a recompensa do pecado. A essência do pecado é não glorificar a Deus. Tudo que você faz, quer seja em palavras ou em atitude, que de alguma forma não glorifique a Deus, é pecado. Quer com palavras, quer com atitudes. Daniel 5:23. Diz assim, ó. Daniel 5:23. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandastes trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Graças a Deus. Vamos seguir. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificastes o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Aqui Daniel está falando com o filho de Nabucodonosor, que pega todos os utensílios que estavam lá, que era do templo, e ele coloca na mesa. No fundo das panelas estava escrito, Felipe, santidade ao Senhor. E aí Daniel fala isso para ele. Por quê? Porque ele catou aquilo que era para a glória de Deus e ele não glorificou a Deus. Por isso que ele pecou. O que é arrependimento? É metanoia. Agora vai. Mudança de comportamento. Meta, depois. Pensar, metanoia. Pensar diferente. Mudar a mente. Mudar de direção. Converter. É o mesmo termo que está lá em Romanos 12. Mudar de direção. Mudar a mente. Mudar. Não é apenas ficar triste, sentir culpa. Não. É aversão ao mal. É abandonar. É deixar de lado. É mudar de vida. É se arrepender. É ter frutos dignos de arrependimento. Porque nos nossos dias as pessoas estão cansadas de ver cristãos falando, e quando vai examinar a vida do camarada é o contrário do que ele diz. Olha, irmãos, nenhum homem por si só, sozinho, consegue andar a vida de Deus. Ninguém. Agora, se você dobrar o seu joelho, se arrepender, se colocar na presença de Deus e pedir para Ele, você vai ver o que Ele faz. Só que você precisa ter fé. Isso é por fé. Deus espera que todos se arrependam. Isso está escrito em 2 Pedro 3:9.
2 Pedro 3,9 diz assim, olha: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus, que nós nos cheguemos ao arrependimento. Agora, meu querido, eu estou lendo um livro, aliás, eu leio um monte de livro tudo ao mesmo tempo, nem lembro qual que eu estou lendo mais. Eu estou lendo um livro que chama Inteligência Humilhada. Meu querido, esse autor maravilhoso, ele fala sobre a luta entre a fé e a razão. E que uns são só fé, outros são só a razão. Ele diz que a fé e a razão, a fé não mata a inteligência. A fé não mata a razão. O único problema é que chega uma hora que a razão tem que ficar de joelho. Eu achei fantástico. A fé e a razão andam juntas. Só tem um probleminha. Tem hora que a razão, ela dobra o joelho. Só isso. Porque ser crente não é matar a inteligência, irmão. Não é? Tem gente que acha que é só pela fé, ele mata a inteligência. Tem gente que é só pela fé, ele não toma uma aspirina, porque ele crê em Deus e fica com dor de cabeça a noite inteira. Enquanto eu começo com dor de cabeça, eu tomo minha aspirina. Senhor, me ajuda aí, tomo minha aspirina. Ai, eu tenho fé. Senhor, me cura. Eu tenho fé. Só que eu vou no médico ver o que eu tenho. Agora, houve uma época em que eu tive fé. A minha esposa estava grávida. Os médicos diziam que a Sofia ia nascer com hidrocefalia, ia nascer com malformação nos órgãos. E deu um remédio para proteger a placenta dela. Muito caro. Começou a tomar. Um dia eu chamei ela e falei: olha, tem uma oração para fazer. Nós vamos tomar uma decisão, é eu e você. Tá bom? Tá bom. Eu disse: olha, você não vai tomar o remédio. Nossa filha vai nascer perfeita para a glória de Deus. Então a minha fé e a razão dobrou o joelho. Você vai dizer: você é doido, você é maluco. Diga o que você queira, só que a minha filha tem 18 anos e está sentada ali. Meu pai, pastor Marcelo, ela era novinha. Um dia eu falei: essa minha filha não... Alguém falava assim para mim: essa sua menina vai te dar muito trabalho. Eu falava: nenhum trabalho. Na hora eu falava: trabalho nenhum. Aí eu falava, ainda eu dizia: Júnior, eu não vou perder uma noite de sono. O cara dizia assim para mim: você vai ver. O pastor falou para mim: você vai ver. 18 anos, eu nunca perdi uma noite de sono. Porque há poder nas suas palavras. Eu tenho fé. Talvez você não tenha fé para fazer isso. Eu tive fé e eu fui recompensado pela minha fé. Agora, irmãos, nós temos que pedir para Deus: tenha essa ousadia. Porque Deus chamou homens improváveis. Ele chamou um libertador gago para ir falar com o faraó. Ele quis começar um povo. Ele chamou um velho de 75 anos, cuja mulher já era velha. E o filho dele, Isaac, casou com uma mulher que não podia ter filho. E o outro filho também casou com quem não podia ter filho. Deus não podia ter escolhido um mancebo de 18 anos para começar Israel. Só que aí não era ele, era o homem. Então, querido, Deus não tem filhos prediletos. Agora, para você entrar nesse lugar, você precisa ter fé. Você precisa matar o seu eu. Você precisa se colocar na cruz todos os dias. Não é um dia nem dois, é todos os dias. Dizer: meu Deus, mata esse homem velho que tem dentro de mim, Senhor, porque ele me atrapalha. Agora, a maioria das pessoas não tem fé, não tem essa humildade. Meu Deus. Davi, Deus chama um homem como Davi, um adúltero. Meu pai. E aí a oração do Salmo 51 de Davi, você já leu? É uma oração. Salmo de Davi: compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu altar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Está falando de Jesus aqui. Ele cria em Jesus Cristo. Quando ele diz isso aqui, ele está crendo na ação redentora de Jesus, que nem tinha vindo ainda. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde os rostos dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu vos daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Essa é a oração de um homem que peca e se arrepende diante de Deus. Não tira de mim o teu espírito. Dá de novo a alegria da tua salvação. Reconhece os seus erros. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não cometia erros, porque ele não pecava, mas era um homem que corria para Deus. Quando o profeta vem até ele, irmãos, e diz assim: olha, tem um homem, ele conta uma historinha de um homem que ele só tinha uma ovelhinha lá. E um homem muito rico, tinha um monte. Quando ele chega, tem uma pessoa muito especial, muito rica. E ele, em vez de matar um bichinho do rebanho dele, ele mata daquele homem que só tinha um. E Davi fica irado e fala: quem é esse homem? Porque ele tem que morrer. E tem que dar 4 vezes mais. E o profeta olha para ele e fala: esse homem é você. Irmãos, esse homem se arrepende na hora. Na hora. Na hora. Ele ansiava pelo evangelho. E Zaqueu? Vocês conhecem a história de Zaqueu? Zaqueu era um publicano. O publicano era odiado pelos judeus. Por quê? Porque ele era um judeu que cobrava o imposto para os romanos. Imagina que coisa linda. Eles eram odiados. O que o Zaqueu fazia? Roubava? Ele se arrepende, ele vai na direção oposta. Ele não roubava? Não roubava aquilo. O que ele fala? Olha, eu vou dar metade do que eu tenho e vai para os pobres. Até, irmãos, eu brinco que eu tento explicar isso toda vez, nunca consigo. Não sei porque eu vou tentar de novo. Eu trabalho com contabilidade, irmãos. E se Zaqueu era muito ladrão, ele não sabia fazer conta. Porque ele deu metade do que ele tinha. Se dá metade de 100, fica quanto? E ele disse: se eu roubei de alguém, eu dou 4 vezes mais. Interessante, né? Para você dar 4 vezes mais, dos 100 que você tinha, você deve ter roubado 12,50. Desculpa. Não é isso? 12,50 vezes 4 dá 50. Então, agora, se ele roubava 12,50 ou mais, quem rouba 1, quem rouba 10, rouba do mesmo jeito. Agora, o que é interessante nele? Ele diz assim, ó, em Lucas 19, 8 e 9. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais.
Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão. A salvação entrou quando o quê? Esse homem mostrou arrependimento, mas não de blá, blá, blá. Ele disse, metade que eu tenho foi, já era, é dos pobres. E se eu roubei alguém, o cara está feito, porque ele vai receber 4 vezes mais. E o carcereiro de Paulo? Ele feria, ele agredia, ele machucava. Ele vai na direção oposta. Ele cuidou dos ferimentos, ele cuida de Paulo. Está lá em Atos 16, do 25 ao 33. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio... Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Apareceu de repente aqui, né? Leva tempo para o de repente acontecer, viu? Vocês sabiam? Por isso você tem que estar preparado. O de repente é de repente, mas leva tempo. Antes do de repente tem um negócio chamado processo. Porque se o de repente ele vem antes do processo, você não está preparado, você estoura. É por isso que o vinho novo tem que ir no odre novo. Se ele vai para o odre velho, já era. Odre para os mais novos era um negocinho de couro. Você pegava punha o vinho, tampava, o vinho fermentava e expandia. Então aquele couro ele ficava elástico. Se você colocasse de novo, quando expandisse ele estourava. Então o vinho novo precisa de um odre novo. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Irmãos, outro dia também eu fiz uma afirmação sobre esse texto aqui. O povo ficou com os olhos arregalados. Eu disse que a gente entendeu errado. Quando a gente fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Muitos pegam essa palavra e dizem: é uma promessa que eu tenho para mim. Você entendeu errado. Você entendeu errado. E eu lhe provo. Quantos de vocês conhecem um crente que o marido morreu e nunca teve um encontro com Jesus? Uai, mas se está dizendo que crente no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, ele não tinha que ter sido salvo? Ou crente que tem um filho, o filho nunca se converte. Então por que você entendeu errado? Essa palavra era para o carcereiro. Era para ele. Agora, você pode ter fé que você crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa? É claro que você pode. Agora, essa palavra não promete isso para você. Porque se prometesse, acabou o livre-arbítrio. Eu aceitava Jesus, a Sofia e a Rosângela iam junto. Ia dentro do pacote. E não é assim. Cada um dará conta diante de Deus da sua vida. Ok? Então, nós entendemos errado. Judas Iscariotes é um tipo de arrependimento que, na verdade, não é nem arrependimento. Esquece, não é arrependimento. Remorso. O que ele faz? Ele devolve o dinheiro, mas por remorso. Tanto que ele se suicida. Ele se mata. Por quê? Isso é uma doideira, né? Alguém tinha que trair Jesus. Se não fosse ele, era ele. Mas ele teve uma segunda chance, viu, irmãos? Vocês sabiam que ele teve uma segunda chance? Teve sim. Judas teve uma segunda chance. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, sabe o que ele fez?
Ele desceu aonde? Desceu no inferno. E pregou lá. Ele levou cativo o cativeiro com ele. Se Judas tinha juízo, ele não deixou passar essa oportunidade, não. E o filho pródigo? Pequei diante do céu e contra ti. Ele está longe do pai. Lá ele começa a comer comida de porco. Porque quem está longe do pai come comida de porco mesmo. E aí ele olha e fala, até os empregadinhos lá do meu pai comem melhor. Pequei contra Deus, pequei. E o que ele faz, irmãos? Toma o caminho de volta. Isso é arrependimento. E chega arrependido e não quer ocupar o lugar que era o antigo. Pai, olha, me coloca aí como o auxiliar do carimbador. E o que Deus faz? A palavra diz que o pai estava esperando. Meu querido, o pai está esperando. Ele corre, ele não espera chegar, ele corre, ele abraça. Ele dá uma roupa nova. Ele dá um anel para o filho. Para aquele que se arrepende. E tem o outro, que é o crentão, né? O crentão fica com o papai. Só que o crentão não se humilha. O crentão não entra no gozo do papai. E fica com inveja, e fica com dor de cotovelo. Papai, nunca você matou o boizão gordo. Eu estou aqui, papai. Quando o filho mais novo foi, a Bíblia diz que o pai repartiu seus bens entre os dois. Logo, o mais velho já estava com a graninha, viu? Já estava com a graninha. Só que ele não vivia como filho. Isso fica para um outro dia. Conclusão. Se Deus abrir o seu coração, se pudesse, aqui agora, qual cheiro saía? Você se sentiria confortável? Rapaz, meu Deus. Acho que eu corria. Ai! O diabo sugere o pecado, irmãos. Ele diz que é bom, vai curtir. Isso está lá, você lê lá no Gênesis, querido. Ele sugere. Como ele... Irmãos, o que derrubou Satanás? Se não foi o orgulho. Ele olhou, irmãos, Satanás, ele era ornado com 9 tipos de pedras preciosas. No peito do sacerdote, Filipe, existe 12 pedras. Vocês sabiam? Dessas 12 que está no peito do sacerdote, 9 é igual ao que Satanás tinha. Tem 3 que Satanás não tinha, que era o jacinto, ágata e ametista, que é mansidão e humildade. Se você quer ser um sacerdote do Senhor, querido, você tem que carregar no peito a humildade, a mansidão, porque era o que o Satanás não tinha. E ele olhou e falou, eu vou subir, vou ficar lá em cima, e eles vão prestar culto para mim. Soberba, orgulho, e caiu. E quando chega lá no Éden, ele fala para Eva o que é a mesma coisa. Escuta, você não pode comer? Não, eu posso comer de tudo, só não posso comer daquilo. Não, você não está entendendo. Não é que se você comer, você vai ficar igual. Olha lá, é a mesma essência. Você vai ficar igual a ele. E ela come. E pronto. Enquanto estava falando com Deus, não se via nua. Os olhos dela foram abertos e aí ela passou a enxergar errado. Porque ela olhava, o homem e a mulher olhavam com os olhos de Deus. Depois passaram a olhar o quê? Com seus olhos naturais, olhos decaídos. Por favor, responda, crendo que Deus te perdoou, volta para o caminho. Se humilha na presença dEle, se arrepende. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Nós somos o nosso maior problema. A solução é a cruz de Cristo. Hoje no começo eles cantaram um cântico lindo. Como eu amo teu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Como eu amo
nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Aleluia! Meu querido, em Lucas 15, do 8 ao 10, Jesus ensina os discípulos por meio de uma parábola. Ele está falando várias palavras sobre o reino de Deus. E ele diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós pegamos esse texto e nós aplicamos ao evangelismo. A gente diz: olha, faz o apelo num culto, vai num evangelismo na rua. Querido César, vai lá na rua, faz o apelo e tal. Aí quando a pessoa aceita Jesus, Júnior, a gente fala: tem festa no céu. Você entendeu errado também. Ele não está falando disso, não. Ele está falando que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, quando eu e você, diante de Deus, nos arrependemos, nós provocamos festa no céu. Festa no céu. Eu e você, quando nós nos arrependemos, nós trazemos o reino de Deus para a terra. Todos nós gostamos de orar o Pai Nosso: venha o teu reino. Mas a maioria de nós não sabemos o que estamos pedindo. O que é o reino dos céus, queridos? O reino dos céus é totalmente de ponta cabeça. No reino dos céus o maior é o menor. No reino dos céus o fraco é forte. No reino dos céus você desce para subir. Filipenses 2, nós falamos do nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. No céu, na terra, debaixo da terra. Eu não vou falar, eu vou ler o versículo. Ele fala por si só. Filipenses 2, 5 ao 11. O apóstolo Paulo escreve aos filipenses. Ele está dizendo para os filipenses, está dizendo para o irmão aqui da comunhão e adoração: pegue como se fosse para você, eu pego como se fosse para mim. De sorte, meus queridos da comunhão e adoração, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, do céu, na terra, debaixo da terra. Ninguém no céu, não há ninguém na terra, Meu Deus, que se compare a ti. que se compare a ti.
se compare a ti. Como eu amo o seu nome, Grita o nome dele. e como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. E como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Qual é o som? E quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Vamos! Qual é o som? Qual é o som? E quando Deus desce na terra, qual é o som? Queridos, você vê que Deus o exaltou soberanamente e deu para ele um nome que é sobre todo nome. Mas isso aconteceu depois que ele humilhou-se a si mesmo. Deus tomou a forma de homem e viveu como homem. Deus era 100% homem. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Agora, quando ele andava como homem, ele fazia o que o Pai dizia. Ele disse: a minha vontade, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Ele humilhou-se a si mesmo. E por isso ele recebeu do Pai um nome que é sobre todo nome. E ele diz assim: ei, vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele te chama, ele é humilde, ele é manso. Ele sabe te ensinar. E Hebreus diz que ele tudo foi tentado, e ele está disponível para me ensinar, para te ensinar. Nenhuma tentação que veio sobre você, você tem em ti forças para superá-la. Como assim, pastor Rogério? Ninguém é tentado acima do que pode superar. A Bíblia nos dá essa garantia. Então, se você tem sido tentado, entenda, essa tentação aí você tem força para superá-la. Porque a Bíblia diz: Deus não tenta de ninguém, e ninguém ele é tentado. Mas com a tentação ele te dá o quê? O escape. Então, eu não aguento mais. Aguenta sim, porque ele te deu poder e autoridade. É só você correr para ele e dizer: Pai, eu não estou aguentando, Senhor, me ajuda, Pai. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aleluia. Enquanto os instrumentos vão tocando, feche seus olhos. Eu não vou orar, querido. Eu vou orar aqui, mas vou orar por mim. Entra nesse lugar com Deus agora. Não tenha orgulho, querido. O orgulho é uma bobagem. Primeiramente porque ele te conhece como você é. Logo, se você fica fazendo tipo e fazendo moda, você está perdendo tempo. Então seja o que você é na presença de Deus. Entra na presença dele de cueca de bolinha. Diz o que você é. Fala para ele o que você sente. Enquanto eles vão tocando aqui, querido, mas por favor expressa com palavras. Meu Deus Todo-Poderoso,
Pai, eu preciso tanto de Ti, eu preciso do Senhor. Eu preciso, meu Deus. Eu preciso da Tua orientação para ser um bom pai, para ser um bom filho, para ser um bom marido. Eu preciso da Tua ajuda no trabalho, Pai. Na verdade, Senhor, eu preciso incluir o Senhor nas minhas decisões. Não apenas nas coisas que eu considero difíceis, mas nas coisas pequenas, Deus. Naquilo que parece pequeno, naquilo que parece ordinário. Meu Deus, que o Senhor seja o centro de tudo, porque tudo é por Senhor, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor Jesus. Eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Tu és o meu tesouro, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu escudo, a minha fortaleza. Eu não serei atingido, porque o Senhor é aquele que habita num alto e sublime trono, mas também Tu habitas com um humilde. Jesus. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Aleluia. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte e a minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te Recebe essa palavra do Teu Tu Espírito. és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Aleluia.